Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao canal Uma História de Fé. Aproveito para convidar você para se inscrever no canal, também deixe o seu like, acione o sininho para receber as notificações. Hoje meditamos o Santo Evangelho segundo São Lucas, capítulo 15, versículos de 1 a 3 e 11 a 32. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui, morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo, porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado? Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, no Santo Evangelho de hoje, percebemos que Jesus continua se servindo do método de comunicação chamado parábola. E antes do evangelista São Lucas relatar a parábola, ele dá uma informação dizendo que os publicanos e pecadores estavam interessados em ouvir a pregação de Jesus. Assim acontece o processo de conversão. A pregação chega aos ouvidos e provoca uma mudança interior, provoca também um desejo de mudança de vida. Aliás, a mudança de vida verdadeira e profunda se dá justamente porque antes mudou o interior. Assim diz a palavra de Deus. São João capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porém, o processo de conversão e mudança de vida não é um passe de mágica ou uma espécie de vírus que se contrai no ar.
Se supõe, no mínimo, que a pessoa se coloque em condições para que a conversão aconteça. Por exemplo, uma pessoa que ouve uma pregação, frequenta um retiro, porque foi levada por alguém, uma música, uma leitura espiritual, um bom livro e etc., pode ser o primeiro passo para a conversão de alguém. Muitos foram os publicanos e pecadores que, ouvindo a pregação de Jesus, se converteram e mudaram de vida, mudaram de conduta. Outro aspecto é aquele que endurece o coração e não se abre à boa nova, à mensagem do Evangelho, à proposta de conversão, como os fariseus e os mestres da lei. A parábola de hoje, costumamos intitulá-la de parábola do filho pródigo, mas também poderíamos chamar de parábola do pai misericordioso. São Lucas apresenta 3 personagens nessa parábola: o pai e os 2 filhos. O mais novo pede a herança ao pai e, uma vez que a recebe, passa a ter atitudes inconsequentes, esbanja seus bens, vai atrás dos prazeres da vida, vive uma verdadeira libertinagem, até gastar tudo o que tinha. Às vezes o Pai, Deus, age assim conosco, a fim de nos educar. Ele nos prova na fé. Às vezes é necessário chegar ao limite, chegar ao fundo do poço para a ficha cair. E com isso, Deus forja o nosso caráter, nos faz homens e mulheres mais robustos, mais sóbrios. Veja o que nos diz Provérbios no capítulo 2, versículo 5. Pois é no fogo que o ouro e a prata são provados, e no cadinho da humilhação os que são agradáveis a Deus. Às vezes é preciso perder para valorizar. O filho mais novo, depois de ter gastado tudo que tinha, caiu na humilhação e foi ao fundo do poço. Ou poderíamos dizer, ao fundo do coxo, porque queria comer a comida dos porcos. Foi aí que ele caiu em si, quando não tinha mais nada, quando perdeu as suas seguranças, quando não tinha mais a sua zona de conforto. Meus queridos irmãos e irmãs, quando se está no chão, 2 são as possibilidades: ficar ou se levantar. Na medida que você decide o que quer, é hora de dar um passo em direção ao que você deseja. E mesmo que você não tenha forças para se levantar, não temas. Assim como Jesus no caminho do Calvário, Deus vai te dar um cirineu para lhe ajudar. Este filho teve que perder tudo para dar valor à vida. Perdeu tudo para ter tudo. Teve que morrer para o mundo para viver em Deus. Assim também nós. Renunciar a nós mesmos, morrer para o mundo. Ele voltou para a casa do Pai. Nós estamos vivendo um tempo propício para voltar para a casa do Pai. Tempo quaresmal, tempo de intensificar os nossos exercícios espirituais, arrependermos-nos dos pecados, buscar o sacramento da penitência, a confissão, fazer um bom exame de consciência, procurar um sacerdote, reconciliar-se com o Pai, voltar para casa. Não tenho dúvidas de que, se assim proceder, Ele te receberá de braços abertos, assim como recebeu este filho que esbanjou os seus bens, mas colocou a mão na consciência e voltou para casa. Assim também Deus espera que nós, você e eu, tomemos uma atitude de reconhecer os erros que praticamos e voltar para casa e reconciliarmos-nos com o Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.